Bom, eu estou bem aqui na praça onde foi filmada a cena da liquidação do gueto da Cracóvia do filme A Lista de Schindler. Então todas essas casinhas e lá no fundo aquele pedacinho também fizeram parte do filme. Uma informação importante para quem chega na estação de trem de Cracóvia. Tem esses lockers aqui espalhados pela estação e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vem, coloca aqui a moeda, geralmente tem o preço dele aqui, esse aqui por exemplo custa 20 zlotys. Você põe as moedas, só aceita moeda, não aceita dinheiro, não aceita cartão. E no caso esses aqui estão ocupados, fica uma chave para fora e assim que deu a quantidade de dinheiro, você gira para cá, puxa e leva a chave contigo. Detalhe importante que aqui eles não trocam moeda para ninguém. A gente teve que ir em umas 3 lojas comprar coisas diferentes e juntar as diferentes moedas para dar o valor. Como todo mundo pede moeda para usar isso aqui, eles não dão moeda para ninguém. Então fique esperto, traga moedas e aqui é um jeito bem prático e um preço bem interessante. Moeda em spots. Moeda sim, moeda slot, tá? Moeda local. Está aqui na frente da fábrica de Oskar Schindler, personagem muito conhecido aqui na Cracóvia também entre os judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser visitar aqui essa fábrica, a gente recomenda que você compre seus tickets com antecedência pela internet. A gente veio hoje aqui, tentou comprar na hora, a gente não conseguiu. Então, fica aí a dica. E aqui, desse local aqui da fábrica, você consegue fazer 2 passeios mais históricos, digamos, por Cracóvia, que são o gueto judeu, onde os judeus ficaram antes de irem para esses campos do exército alemão, e também o bairro judeu que está muito bem preservado. Hoje aqui essa região é uma zona boêmia, mas para quem conhece história, para quem assistiu o filme A Lista de Schindler, é um local aí com bastante significado, com bastante história. Se você já foi, já visitou, deixa aqui nos comentários, a gente quer saber como foi a sua experiência, mas compre com antecedência. Está dando continuidade esse vídeo sobre a Polônia, você conheceu aí alguns pontos turísticos da Braslávia e agora a gente está em Cracóvia. Aqui você tem a opção turística de conhecer lugares históricos e a gente optou por isso, até porque a gente acha que tem um peso, um aprendizado muito grande de tudo que aconteceu aqui na década de 1943. A gente está aqui na Praça dos Heróis, onde você vê várias dessas cadeiras. E o que essas cadeiras representam? Elas representam os judeus que perderam a vida durante esse terrível fato histórico do Holocausto. Interessante que o gueto dos judeus ele ficava exatamente aqui e essa parte ampla aqui era a parte mais aberta, um espaço mais amplo aqui do gueto e era onde muitos desses judeus se confraternizavam. Mas infelizmente esse local também era um local de partida, daqui muitos iam para os campos de concentração, tanto para Auschwitz como para Plaszow, que é um campo de concentração que fica aqui mesmo em Cracóvia, pouco conhecido, pouco se fala nele, e de lá daquele campo de concentração as pessoas iam para Auschwitz-Birkenau. Alguns inclusive foram mortos a tiros aqui, famílias separadas, realmente um ambiente assim, de muito sofrimento e uma parte triste da história. Nem todos os judeus que viveram aqui durante o assalto de Cracóvia, que aconteceu em 1943, foram todos para os campos de concentração. Existe aí a história de Schindler, Oskar Schindler, que era do partido alemão, desse partido aí que eu não vou mencionar o nome, né? Começa com a letra N. A princípio fala-se que ele se alistou no partido por pragmatismo, mas depois ele acabou ajudando e salvando muita gente. Eu mostrei para vocês ali a fábrica dele, a fábrica de utensílios, onde mais de 1000 judeus trabalharam, mais de 1000 pessoas foram salvas. E esse é um pedaço aqui da história da Cracóvia e essa foi uma forma de homenagear aqui todas essas pessoas com essas cadeiras de bronze.
assalto ao gueto de Cracóvia ocorreu em março de 1943. Nessa primeira fase, nesse primeiro dia, foram deportadas entre 6 e 8 mil pessoas aos campos de concentração, principalmente ao campo de concentração de Plaszow, que é onde a gente pretende visitar hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês as ruínas desse campo de concentração, que na verdade já não existe. Hoje é um parque, uma reserva natural. De lá as pessoas iam para Auschwitz ou eram executadas ali mesmo. No dia seguinte, a restante da população foi praticamente arrancada das suas casas. Havia ali cerca de 2.000 crianças, idosos, pessoas que não eram consideradas capazes para trabalhar. E assim como todas as outras pessoas que tentaram escapar, essas pessoas foram mortas a tiros. As restantes foram transportadas para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, que é inclusive um dos passeios muito procurados, muito requisitados aqui na Cracóvia. E aqui vem, além de todo esse contexto histórico aqui, uma reflexão e talvez um pouquinho de informação prática para você que tem interesse pela história, que gostaria de fazer essa reflexão, conhecer um pouquinho desse lado triste da história. A gente havia comprado o nosso passeio para Auschwitz com 2 meses de antecedência com uma agência de viagens, se eu não me engano é Auschwitz Tour, alguma coisa assim. Faltando 2 dias para o passeio, eles cancelaram o passeio. E obviamente com 2 dias de antecedência você não consegue visitar Auschwitz. Não que você precise pagar para entrar em Auschwitz, você precisa sim, através do site oficial deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, comprar um ticket individual sem guia. Você não paga nada por isso, mas você garante esse ticket para visitar por conta própria pelo site, mas tem que ser feito com muita antecedência. 2 dias antes, 1 semana antes, até 2, é possível que você já não encontre. O que eu acredito que acontece aqui, eu vi em muitos vlogs, inclusive dessa mesma empresa, várias reclamações. AT Krakow, se eu não me engano também, é o nome da empresa que operava. É que eles cancelam muitos tickets. Não aconteceu só comigo, você vai ver muitas reclamações. E eu acredito que existe aí, não sei se uma máfia, mas talvez aí um comércio, e talvez eles cancelem os tickets mais baratos que foram comprados com mais antecedência. Eu vi no site, na mesma semana, assim, com pouca antecedência, tickets na casa dos 800 euros por pessoa, o que é realmente um absurdo. Então, se você quer fazer esse passeio, que é bem reflexivo, a nossa indicação é reserve por conta sem guia diretamente no site, porque se você reservar com a agência, pode acontecer o que aconteceu com a gente, que foi, nós tivemos o passeio cancelado. Por outro lado também, você pode visitar aqui a Cracóvia, pode conhecer aqui esse local, pode conhecer esse outro campo de concentração que a gente vai tentar visitar hoje. Independente de qualquer atividade que você faça, eu acho que o que vale a pena é refletir um pouquinho no que aconteceu para que isso nunca mais aconteça. Então a gente está no bairro de Kazimierz, que era o bairro originalmente construído para os judeus. Daí, a partir da época desse rei, já se diminuiu um pouco a tolerância religiosa contra os judeus. Eles tinham muita liberdade, inclusive no comércio, coexistiram, conviveram com os católicos. E aqui acabou se tornando o berço, né, da comunidade judaica aqui na Cracóvia. E aí, quando houve a invasão da Alemanha nazista aqui a Cracóvia, o cerco começou a se fechar. Existia cerca de 70 mil judeus vivendo na Cracóvia. No período da Segunda Guerra Mundial, essa comunidade caiu para 3 mil, porque praticamente boa parte aí dos judeus foram enviados para os campos de concentração. E daqui desse bairro, Kazimierz, que eles foram para o gueto de Cracóvia, que é onde eu mostrei para vocês ali aquelas cadeiras onde existem todas aquelas homenagens aos judeus, aos heróis que infelizmente perderam sua vida por conta do Holocausto. Esse bairro realmente mantém aqui toda essa aura. Aqui a gente vê uma antiga sinagoga que foi reconstruída e hoje abriga um museu. Eu vou mostrar um pouquinho das ruas aqui do bairro judeu. Inclusive a gente estava passando pela rua, viu alguns judeus ortodoxos, dá para ver obviamente pelas roupas, né? E é um pedaço da história que ficou, e esse bairro ainda hoje tem assim traços, como a gente vê até aqui na Estrela de Davi, tem traços da cultura e dos emblemas judaicos.
uma casa que foi um grupo de estudos da Torá. Aqui se estudava o Talmud. Esse edifício sofreu um incêndio ainda no século 17, bem antes, né, da ocupação do exército alemão, mas o prédio foi totalmente preservado. Mais um memorial aqui em honra ao martírio de 65 mil cidadãos judeus poloneses da Cracóvia e da região que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente já consegue ver aqui a sinagoga e o cemitério. Hoje tem bastante turista aqui. É claro, hoje com o tempo toda essa região aqui que era um antigo bairro judeu se modernizou. Hoje a gente tem aqui um restobar israelense, Hummus e Happiness. E essa aqui que é a rua bem típica que a gente vê nos blogs, que é como se tivesse voltado no tempo, que tenta reconstruir como era naquela época, né, quando eles tiveram que deixar as casas. Ó. Parece que é tipo uma vilazinha que ficou bem interessante. Aqui a gente vê alguns restaurantes que mantiveram o estilo da época, né? E dá um pouquinho essa vibe aqui dessa atmosfera, dá um pouquinho essa atmosfera de bairro judeu. E aqui provavelmente que você vai ver muitas fotos e posts de vlogs são dessas casinhas aqui. Bom, eu estou bem aqui na praça onde foi filmada a cena da liquidação do gueto da Cracóvia do filme A Lista de Schindler. Então todas essas casinhas e lá no fundo aquele pedacinho também fizeram parte do filme. E agora a gente vai mostrar para vocês um campo de concentração pouco conhecido que fica aqui na Cracóvia. Eu levo você para lá. Chegando aqui nesse campo, nesse local, a gente já tem uma rápida explicação. Ele foi construído em outubro de 1942 e foi inicialmente, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, estabelecido para os cidadãos, para os moradores do gueto de Cracóvia, que é aquela praça com as cadeiras que a gente viu. Daqui eles foram lá de Cracóvia, daquele gueto, né, cerca de 6 e 8 mil pessoas foram enviadas para cá, outras acabaram morrendo lá, fuziladas. E a princípio era um campo para trabalho forçado, e depois ele entrou no sistema dos campos de concentração desse regime político alemão. E a gente vê que em 1944, né, que ele foi reorganizado, 35 mil pessoas passaram por esse campo. Era principalmente um campo para judeus poloneses, mas também romenos também ficaram aqui. Cerca de 6 mil pessoas morreram nesse campo de concentração. Aqui a gente consegue ver um pouquinho, a Gabi vai mostrar um pouquinho mais de perto o tamanho dele. Ele não é tão pequeno, dá para ver que ele tem aqui várias construções, ele era subdividido em várias partes. As mulheres não eram separadas, né, como em outros lugares, como em Auschwitz. E tinha inclusive até uma polícia judaica, ou seja, os alemães contratavam os judeus para policiarem os próprios colegas. E aqui as condições de vida eram realmente terríveis. Era uma sopa aguada que eles recebiam. Os policiais judeus recebiam uma comida um pouquinho melhor e menos contaminada. Muitas pessoas morriam de fome, muitas eram executadas com tiros. Aqui não tinha câmara de gás, mas muitos morriam de inanição, de estresse e dessas situações extremamente precárias que um local como esse pode trazer. E aqui era uma zona industrial, como a gente consegue ver aqui nessa foto. E aqui
Os presos, eles aprendiam uma série de ofícios, trabalhavam desde a área de fazer sapatos, com metais, workshops de papel, tudo isso para suprir o exército alemão e o próprio complexo. E aqui tem um testemunho muito interessante aqui de Helena Bingfeld, que ela fala que ela foi para esse campo aqui para trabalhar com Balbi, para organizar coisas roubadas pelos alemães. Até que então trabalhou como contadora até a deportação dela para Auschwitz em outubro de 1944. Um ano depois, em 1945, as forças aliadas trouxeram liberdade e a Polônia. E nessa mesma data coincide também, em 1945, a data de independência da Polônia. Bom, aqui era mais um local, aqui embaixo, para onde a gente está indo, onde ocorria as execuções e os prisioneiros, e até talvez uma explicação porque que não existe, não há, quer dizer, nenhum prédio, nenhum edifício que ficou, porque os próprios prisioneiros eram obrigados a exumar os corpos e a queimar todas as evidências. E é impressionante porque aqui nesse campo de concentração não tem nenhum prédio, não tem nenhum resquício de nada. A gente está vendo o que seria o cemitério, né, onde as pessoas morriam. Aqui a gente tem testemunhos de várias pessoas e as situações eram realmente assim deploráveis. Um menino de 16 anos foi enforcado simplesmente porque cantou uma música folclórica russa. A corda quebrou 3 vezes e todo mundo era obrigado a ouvir isso. E aqui os prisioneiros contam que a parte mais difícil era a contagem dos prisioneiros, né, 2 vezes por dia. Começava às 4 horas da manhã e depois de condições muito estafantes de trabalho. A gente viu ali algumas placas onde eram resquícios, mas nenhuma evidência concreta dos prédios, das construções. Eu vi ali, por exemplo, um local onde guardavam as batatas e aqui agora a gente está se dirigindo onde eram o cemitério em massa, né? Onde eles eram sepultados ali. Na verdade não existia um cemitério, eles eram simplesmente fuzilados, era o principal forma de executar aqui os prisioneiros, e os corpos eram apinhados. E um dado sobre esse local é que esse campo aqui foi construído em cima do que já era um cemitério judeu. Então eu fico imaginando aqui quanta dor isso representava para eles, né? Saber que no local onde eles haviam deixado ali os seus entes queridos seria ali mais tarde o local onde muitos perderiam a vida. Aqui a gente tem testemunhos de várias pessoas e as situações eram realmente assim deploráveis. Um menino de 16 anos foi enforcado simplesmente porque cantou uma música folclórica russa. A corda quebrou 3 vezes e todo mundo era obrigado a ouvir isso. E aqui os prisioneiros contam que a parte mais difícil era a contagem dos prisioneiros, né, 2 vezes por dia. Começava às 4 horas da manhã e depois de condições muito estafantes de trabalho, eles eram obrigados a presenciar execuções na frente de todo mundo. Os que tentavam fugir, para cada um que tentava fugir, matavam 10. E uma das pessoas mais cruéis era esse Gott, que era um austríaco, que foi determinado aqui, foi o segundo comandante aqui desse campo. Ele foi depois, quando as forças aliadas aqui retomaram aqui a Polônia, ele foi sentenciado na Polônia e foi condenado à morte. É uma experiência reflexiva, assim, não tem muito o que se ver, mas é um lembrete para a história, para que algo não ocorra, para que não ocorra novamente nem com judeus, nem com ninguém. Então fica por aqui esse vídeo sobre Cracóvia, sobre os judeus, sobre o Holocausto. Espero que você tenha aprendido com isso, assim como a gente aprendeu bastante. Espero nos próximos vídeos trazer um pouquinho mais de cultura e roteiros de viagem. Até o próximo vídeo.